Loulé. Banhos islâmicos. Há 900 anos, a cidade de Loulé chamava-se Al-Ulia. Os almohadas, que entre o século XII e o XIII imperaram, construíram a cidade de Al-Ulia e dotaram-na das infraestruturas obrigatórias numa urbe islâmica. Os banhos públicos de Al-Ulia, com o seu sofisticado sistema de circulação e aquecimento de águas, replicavam um modelo já bem conhecido noutras cidades da Península Ibérica. Soterrado e esquecido durante 700 anos, o complexo dos banhos islâmicos de Al-Ulia foi achado e musealizado no século XXI. É a afirmação de uma herança que orgulha Loulé. Mas já nos inícios do século XX, o edifício do Mercado Municipal foi concebido para homenagear os 500 anos de domínio árabe e berber deste território. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. A cidade de Loulé foi fundada por muçulmanos no século XII. Mas esta muralha, segundo aprendi convosco, e estas torres, não são muçulmanas. Mas estão no local das muçulmanas e ainda têm no seu embasamento alguns vestígios muçulmanos. Está a referir-se àquela parte de baixo, àquela parte de que é baixo, bastante que visível. Ainda tem vestígios desse período. Isto que nós vemos aqui é a geometria da cidade islâmica de Al-Ulia. Al-Ulia era o nome do século XII, há 900 anos. É fantástico pensar nisto. Há 900 anos. Depois temos, claro, reconstruções, porque isto é uma cidade viva, com muitos terremotos na região do Algarve, não é? E, para além disso, depois a reconstrução no início do século XX, como aquelas ameias, elas não existiam, que é o caso do Castelo de Loulé, que não tinha ameias. Foi aquele embelezamento que as campanhas dos monumentos nacionais fizeram. Para todos os efeitos, é interessante compreender que aquilo que vemos não foi construído há 900 anos, mas está no local e tem o desenho que há 900 anos tinha. Portanto, não é? Nós estamos fora da cidade. Ainda não entramos dentro da cidade de Al-Ulia. Estamos aqui mesmo junto da muralha, mas no exterior.
perímetro da cidade de Alúlia eram à volta de 4 hectares. Este é o pano de muralha mais visível da cidade. Há ainda visível Há ainda muralha visível em Taipa? uma janela de muralha em Taipa. Sim, Vou segui-la. vamos. Um vestígio de Taipa, da muralha da cidade islâmica de Alúlia. Esta construção, que é uma construção típica do sul de Portugal e que é uma construção que nos diz muito em Sul, porque foi o território por mais tempo ocupado Exatamente. pelas nações islâmicas, Exatamente, não é? Até ao século XIII. O que é território português foi ocupado até final do século XIII pelos árabes, não é? Exatamente. E então, isto é muito curioso, porque ainda hoje, depois esta Taipa que se transformou, ainda faz parte da nossa arquitetura. Porque a maior parte das casas de Lolé não são de alvenaria, mas são desta Taipa, que é uma argamassa rica, mas ao mesmo tempo pobre, porque não é pedra, e que tem uma resistência imensa. E se estamos a falar de um edifício militar, nós temos que ser resistentes para que ninguém entre na cidade, mas também do ponto de vista térmico é muito importante. Não se tem ideia de quantos habitantes teria no século XII. Não se tem ideia dos habitantes. Seria uma cidade importante? Nós temos 2 cemitérios. E o que é que nós descobrimos também? Esses 2 cemitérios, afinal... 2 cemitérios do período islâmico. 2 cemitérios do período islâmico, leia-se, exatamente. Claro. Exatamente. Esses 2 cemitérios, nós temos a indicação de que eles foram contemporâneos. Ou seja, inicialmente, quando eles foram escavados, nós pensávamos que eles tinham sido... Um deixou de existir e começou a existir o outro. Ainda não sabíamos porquê. A arqueologia tem esta beleza. Quer-nos construindo Fala a senhora arqueóloga. Quer-nos construindo estes puzzles, mas uma cidade como Lolé ter 2 cemitérios, nós, arqueólogos, ainda estamos muito entusiasmados para perceber o porquê desta coincidência temporal destes 2 cemitérios, um a norte e um a sul. Portanto, tinha que ser muita gente. Era uma cidade com importância, porquê? Também é importante perceber. Quando é que ela é construída? Já nos finais do Império, quase, aqui na Península Ibérica. E a pirataria, como depois continuou, e as cidades do litoral estavam a ser muito atacadas. Era preciso fazer mais cidade. E por isso nasce Lolé. Uma cidade construída de raiz. Construída de raiz. Isso Num território que tem uma ocupação multimilenar. Temos documentalmente registados 157 sítios arqueológicos No Conselho de Lolé. Conselho de Lolé. Fantástico. Portanto, onde quer que escavem, encontram. Encontramos, porque isto é um território rico, rico do ponto de vista da água e rico do ponto de vista do solo. E, portanto, eu preciso de água para a agricultura e para fixar pessoas. Portanto, é um território riquíssimo, como ainda Por hoje. falar nisso, eu acho que vale a pena ver, eu não tenho presente uma cidade em Portugal
com tantas fontes, chafarizes, tudo a funcionar, é um consolo, ainda por cima no Algarve. Vamos ver algumas das fontes de Loulé. Tal como há 900 anos, a água continua a correr nesta cidade. E tal como há 900 anos, nós conseguimos ver a sua importância no cotidiano das nossas gentes. Nós continuamos, Dália, fora da cidade de Alúlia. Nós continuamos fora da cidade de Alúlia e agora vamos ter que fazer magia, porque se quiséssemos entrar na cidade, há 900 anos, tínhamos que ir à porta da cidade, que é muito próxima, mas como aqui já não há muralha, vamos ultrapassar para chegar aos nossos banhos islâmicos, que foram mesmo construídos aqui, junto da muralha, junto desta torre, e não é por acaso. Os islâmicos dominavam aquilo que nós hoje chamamos de eficiência energética. E, portanto, a localização destes banhos, para além da questão da água, que é essencial, a localização dos banhos, a maneira como eles foram construídos, adoçados à muralha, também tem a ver com isso. Que edifício lindíssimo, Dália. É verdade. É um edifício de 2022 do arquiteto Vítor Mestre que serve para guardar um tesouro, que é o tesouro da nossa história de Loulé e dos nossos banhos islâmicos. É um edifício como uma caixa que, se eu quisesse reabilitar os banhos de outra maneira, era só levantá-la. Ou seja, é um edifício completamente reversível naquilo que é a reversibilidade da arquitetura. E, ao mesmo tempo, é um edifício que evoca aquilo que é a nossa memória das reixas, que ainda continuam nas nossas casas um pouco por todo o Algarve. Sobretudo no interior do Algarve ainda há muitas reixas conservadas e que servem, efetivamente, para ventilar o espaço, mas têm a capacidade de estar em privado. Quem passa na rua não vê o que acontece no seu interior. Vamos entrar? Paula, mas antes de chegarmos ao sítio arqueológico, eu queria mostrar aqui a maqueta para melhor perceber o que é que nós vamos ver. Isto foi o que os arqueólogos em 2006 encontraram no local quando começaram as escavações. Uma casa senhorial do final do século XV. A ruína de uma casa... A ruína de uma casa senhorial do final do século XV, início do século XVI. Com exceção da sua porta principal, que foi a grande descoberta das obras de musealização deste espaço em 2022. Em 2022, quando construíram este edifício que tão bem descreve como uma caixa, uma leve caixa que protege este tesouro, estes achados arqueológicos. Portanto, acharam esta bela casa, que é uma casa enorme. Isto era um pátio? Isto era um pátio, é uma casa de pátio, ou seja, uma casa virada para o interior, na tradição daquilo que é os pátios ainda da época romana ou depois dos pátios islâmicos que a cidade de Loulé também. É engraçado, estamos em finais do século XV e essa tradição continua a pulsar numa casa senhorial. É verdade, mas também só passaram 100 anos e nós somos os mesmos.
e aqui agora vamos perceber a arquitetura da casa. É uma reconstituição do que já cá não estava, mais uma vez, como é que os arqueólogos também trabalham, pelos paralelos e pelos paralelos que existem destas casas no sul de Portugal, dos finais do século XV e inícios do século XVI. Portanto, comparações com outras contemporâneas desta, com outras casas contemporâneas desta, chegaram à conclusão que esta seria assim. Exatamente. Bela casa. Belíssima casa. Mas vamos ao nosso tesouro e perceber como é que aconteceu a descoberta. Nós estamos em cidade e a cidade é feita de camadas e os arqueólogos perceberam que havia algo por baixo. E vamos lá escavar. E aqui está o nosso tesouro. Aliás, o nosso monumento nacional, que são os banhos islâmicos de Lolé. E mais uma vez, os arqueólogos foram perceber como é que eram estes banhos do ponto de vista arquitetónico. E aqui está, também com outros paralelos, sobretudo do sul de Espanha, encontramos este edifício de 3 naves, com a sua entrada, com a sua fornalha, mas que nós, acho que agora já nos apetece ir ver o original. Exatamente. Sendo que o que nós vamos ver é isto. O que nós vamos ver são só estas 3 salas e um pouco da entrada, uma parte da entrada. Porque a outra parte da entrada está ainda escondida no Largo de Dom Pedro I. Isto todas as ajudas são importantíssimas para ler vestígios arqueológicos. Para o comum dos mortais como eu, é só importante talvez lembrar, a Dália já nos disse, que os banhos islâmicos estão junto à muralha Da cidade. da cidade. Uau! Estes arcos são os da Casa Senhorial que estivemos a ver na maqueta. É verdade. Nós estamos precisamente aqui numa das alas da Casa Senhorial. Esta Casa Senhorial era do Morgado de Quarteira e que foi alcaide de Lolé. E que, no final do século XV, o Dom Afonso V dá-lhe este terreno para aqui construir a sua morada, a sua casa de morada, como se dizia. E eles não perceberam que no terreno onde estavam a construir havia vestígios de outra edificação, evidentemente sabemos hoje islâmica. Não. Eles estavam cá, mas o que é que estava por cima? Uma lixeira. Porque o edifício dos banhos deixou de funcionar, provavelmente no final do século XIV. Então muito depois da conquista cristã do Algarve. Porque eles ainda funcionaram como banhos cristãos, depois com outra utilização. E como é que nós sabemos que teve outra utilização que não banhos? Porque a fornalha deixa de funcionar. Ou seja, ainda há vestígios de ocupação, mas a fornalha já estava inutilizada. Uns banhos sem fornalha, claro, não existe. Pelo menos os banhos no conceito islâmico, não é? A beleza deste sítio é a beleza de uma arqueologia urbana e de uma cidade que pulsa a cada momento. Os espaços vão ganhando nova vida, vão ganhando novas formas e, portanto, o Gonçalo Nunes Barreto não sabe onde vem construir a sua casa. Apenas sabe que é próximo de uma das torres, junto da muralha da cidade. Isso sim, isso é o que ele conhecia quando Dom Afonso V lhe entrega o terreno para fazer aqui a sua casa. Portanto, os arqueólogos, quando aqui chegam, é isto que têm. O filho de Gonçalo Nunes Barreto casa com uma Mel. Aliás, ainda temos aqui essa história plasmada num dos arcos que é visível. Nós temos aqui a arqueologia a dar-nos a materialidade e o documento histórico a fazer o comprovativo. Depois a escavação, sim, percebeu que havia edifícios por baixo da Casa Senhorial. E isto faz com que nós estejamos a determinado momento numa encruzilhada. Porque nós estamos no Algarve. O Algarve é uma região sísmica. E, portanto, neste Algarve, esta Casa dos Barretos também é um tesouro.
E o que é que nós fazemos? Ou seja, há poucos edifícios do século XV. Há poucos edifícios do século Claro. XV conservados. E então nós ficámos aqui a determinada altura com uma questão. Escavámos e percebeu a nossa colega que escavou, que estava perante um edifício extraordinário, que eram, e que continuam a ser ainda hoje, os únicos banhos islâmicos encontrados em território português. E acreditámos nós que fizemos uma opção correta, porque aqui contamos duas histórias, dois edifícios, mas uma mesma cidade. Utilizaram claramente os banhos islâmicos. O que eu compreendo, a Dália acabou de dizer que são até ao momento os únicos encontrados em Portugal, não é? Claro. Naquilo que era o Garbe. O Garbe Do Al-Andalus. Exatamente. O Garbe, portanto... O Ocidente. Em todas as cidades islâmicas existiam banhos públicos. Logo é uma questão religiosa. E a religião fazia parte da vida cotidiana. E, portanto, o equipamento de banhos públicos era fundamental naquilo que era o dia-a-dia da comunidade muçulmana. Não só a comunidade muçulmana de Loulé, aquela que queria vir aos banhos antes de ir à mesquita, eles tinham obrigatoriamente de purificar-se, ou seja, a purificação antes de entrar na mesquita é essencial. Eu digo porque continua hoje a ser no Islão essencial para entrar na mesquita, para entrar purificado. E a purificação fazia-se aqui nos banhos, podia-se fazer de outra maneira, mas aqui era um dos lugares centrais, não só para esta comunidade, mas também para os viajantes. Não nos esqueçamos da localização destes banhos. Estão ao pé de uma das portas da cidade. E está perto da porta porquê? Está perto da porta para acolher o visitante que provavelmente queria vir aos banhos purificar-se porque já sentia a necessidade de fazer a sua oração. E ele, para fazer a sua oração, obrigatoriamente passava por este espaço para fazer o seu ritual de purificação do corpo. Vamos ver como é que funcionava exatamente? Vamos. Os banhos eram pagos, mas eram acessíveis. Entrava-se por ali e o edifício era semi-enterrado, ou seja, a topografia da cidade permitiu construir aqui este edifício que precisava de ser semi-enterrado e já vamos explicar porquê mais à frente, por causa da sua utilização. Entrava-se num espaço onde estava um cobrador e entrava-se também para algo que não podia ser visível da rua, nem ser visível pelo cobrador. Entrava-se nos banhos, depois de pagar, por uma entrada em cotovelo, para que os banhos fossem longe do olhar da rua. Nessa primeira sala, as pessoas despiam-se para iniciar o ritual. O ritual dos banhos começava na sala quente, ou seja, a sala mais distante da porta, a sala mais próxima da fornalha. Aquela sala em que o pavimento era radiante e em que as paredes da sala quente eram mais estreitinhas do que as paredes das outras salas, para que o calor pudesse ser maior. A sala quente é aquilo que nós hoje chamamos sauna. Ou seja, aqui iniciava-se a primeira decapagem, e permita-me utilizar esta expressão porque... decapagem é um bocadinho violento. É? Aliás, era tão quente, que eu não podia andar descalço nesta sala. Por isso, havia uns tamancos que eram dados a cada utilizador para poder circular na sala quente. Era aqui que as pessoas faziam a preparação do corpo para tudo o que se seguia. Uma das coisas fantásticas aqui nos banhos islâmicos redescobertos neste século XXI são as reconstituições em filme que fizeram. Vamos ver como é que as coisas se passavam aqui na sala quente? Temos estado a falar de pessoas, o que é adequadíssimo. Eram pessoas, como nós, mas eram homens e mulheres. Sim. Estes banhos serviam a ambos os sexos, não é? Sim. Separadamente, como é óbvio. Em horas distintas. A sua utilização era em horas distintas. E para as mulheres era muito importante este espaço,
porque era um espaço de socialização. Poucas vezes elas tinham a oportunidade de conviver com pessoas que não eram da sua família. E na sala que nós estamos agora, que é a sala tépida, era onde se passava a maior parte do tempo que se vinha a banhos. Porquê? Bem, basta ver o nome, a sala tépida, é agradável, só a ideia é agradável, não é? As massagens, as depilações, os tratamentos de corpo, era tudo feito nesta sala. Calhar cabelo. Cabelos também, nós temos vestígios desse artefacto onde mostra bem essa utilização também. E aqui onde se conversava muito, as mulheres daquilo que se passava na vida da cidade e que elas às vezes estavam mais distantes, e aqui se faziam negócios também. Era um local onde os homens, muitas vezes, faziam os seus negócios. Isto era verdadeiramente um espaço social e de convívio importante na vida desta cidade islâmica da Alúlia. Estas estrelas que eu estou a ver neste teto abobadado, obviamente feito hoje, não eram exatamente assim. Não, não eram exatamente assim. Mas nós não quisemos mimetizar aquilo que seriam. Claro. E, portanto, não quisemos mimetizar por dois motivos. Porque acreditamos que hoje já não se faz assim a reabilitação de espaços e porque não queremos dar uma informação errada ao visitante. Sabemos que estes espaços tinham as aberturas para ventilação, mas não sabemos o seu desenho. E se fossem estrelas, elas teriam provavelmente 8 pontas. Mas nós aceitámos a proposta do arquiteto, até porque para nós faz mais sentido dar a ideia, mas não copiar aquilo que não temos a certeza de como era nesse local. Com certeza. Esta escala seria assim, entre o chão, que as pessoas pisavam, com as socas, já vimos, e o teto. Por comparação, seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos em comparação assim. Com outros casos, porque há outros banhos, não é? Na Península Ibérica, não, em Portugal não foram achados outros, mas... Quando nós descobrimos estes banhos, a nossa referência foi Toledo, porque em Toledo existe desta tipologia de banhos, que são as 3 naves, e qual é a diferença destes banhos para outros banhos mais antigos? É sobretudo também ao nível da cobertura, porque cada sala tem a sua cobertura. É a simplificação da arquitetura que se começa a fazer, e que se começa a fazer na Península Ibérica e Portugal, e estes banhos também são o exemplo disso. Sobretudo porque são tardios, não é? Sobretudo porque já são tardios. Vamos ver a reconstituição do que se passava aqui, na sala temperada. As reconstituições que os visitantes podem ver nestes monitores permitem perceber a espacialidade de cada uma das salas dos banhos islâmicos, porque elas hoje, o visitante depara-se com muros dentro das salas dos banhos islâmicos, que são os muros, que são os alicerces do que veio a ser a Casa Senhorial dos Barreto, 100 anos depois. Sala fria. Estamos no fim dos nossos banhos. Depois do convívio, depois das massagens, depois da excelente esfoliação, estamos novos. Mas não podemos ir para a rua sem nos prepararmos outra vez. Como a sala quente é o preparar para o ritual dos banhos, a sala fria é o preparar para eu sair para a rua. Aqui nós arrefecemos o corpo para nos prepararmos para voltar à rua. De facto, Dália, para pessoas como eu, que têm dificuldade em ler as ruínas arqueológicas, ou os sítios arqueológicos, mais propriamente, estas reconstituições são uma bênção. É verdade, elas são uma bênção e são uma aproximação. Uma aproximação àqueles que antes de nós por aqui passaram e por aqui viveram. E, portanto, eu acho que elas dão a vida que estas pedras por si só não teriam. Sugiro que sigamos agora, e assim vamos terminar esta visita guiada, até junto da Igreja Matriz. Porque a Igreja Matriz de Lelé
está intimamente ligada com os banhos islâmicos de Al-Lulia. Vamos embora. Estamos a chegar ao Largo da Matriz. Da Igreja Matriz de Lolé. Da Igreja Matriz de Lolé. A Igreja Matriz de Lolé, que no seu interior esconde a antiga mesquita. E não só no seu interior. Esta torre que aqui vemos era ou foi o minarete da cidade islâmica de Al-Lulia. Isto significa que se do pátio do Museu dos Banhos Islâmicos se vê a torre da Igreja Matriz, nos banhos islâmicos do século XII se via o minarete. Exatamente. Mais uma das razões porque os banhos islâmicos foram construídos naquele lugar, junto de uma porta da cidade, onde há abundância de água, que era fundamental, e com uma relação visual com o minarete, porque a purificação do corpo faz-se antes da purificação da alma que se vinha fazer à mesquita. E é, de facto, para além de ser uma proximidade visual, é também uma proximidade geográfica, efetiva. Estamos a 200 metros, mais ou menos, dos banhos islâmicos. Sim. É fantástico. E também é fantástico esta relação que os loletanos, de uma maneira geral, parecem ter com este seu passado. Durante muito tempo em Portugal, puxou-se pela herança romana e, de alguma forma, silenciou-se a herança islâmica. Mas aqui no Algarve, e particularmente em Lolé, não é assim. Não. Claramente. Não, nós temos muito orgulho nesta nossa herança islâmica e muito orgulho naquilo que somos e naquilo que construímos a partir da cidade islâmica. O que é que, entretanto, mudou? Mudou a religião, mudou o governo, mas as pessoas ficaram. O povo ficou, foi-se cristianizando, foi-se misturando e foi fazendo uma coisa bonita, que é governar a cidade. A governança da cidade, logo após a conquista cristã, foi feita pelas 3 religiões. E isso está documentado naquilo que são as atas de variação mais antigas conhecidas em Portugal. Onde se vê que cristãos, muçulmanos e judeus governaram esta cidade na Idade Média. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.